Efésios capítulo 2. Aleluia. Agora ficou alto. Aleluia. Queridos, Efésios capítulo de número 2, a partir do verso número 1, todos acharam? Amém. Versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O tema para essa noite é igreja, um povo tirado da morte para viver na presença de Deus. A igreja é a reunião de um povo que foi tirado da morte para viver na presença de Deus. Você foi chamado da morte, da sepultura, para viver e andar na presença de Deus. Esses dias eu estava falando com um amigo no meu trabalho. Eu falei que o lugar mais seguro que nós podemos estar é qualquer lugar, desde que Deus esteja conosco. Onde nós estivermos e Deus estiver conosco, nós estamos seguros, nós estamos guardados, nós estamos protegidos pelo nosso Deus. Porque se assim não fosse, então a Bíblia está mentindo. Mas eu creio que a Bíblia é a verdade de Deus. E se a Bíblia é a verdade de Deus, então onde você for e Deus estiver contigo, você estará seguro. Porque Deus nos tirou da morte, das trevas, para viver na presença dele. Essa carta foi direcionada aos Efésios, onde Paulo ali, ele instituiu uma igreja, ele alimentou essa igreja, ele aconselhou essa igreja, ele pregou para essa igreja, ele ensinou essa igreja, e eles estavam experimentando coisas maravilhosas da parte de Deus, onde a glória de Deus estava se manifestando no meio deles, uma igreja que estava sendo preparada por Paulo para verdadeiramente batalhar. Tanto que em Efésios 6 ele fala das armaduras de Deus, porque sem as armaduras de Deus nós estamos suscetíveis a todos os ataques do diabo. Que Deus possa revestir a minha vida e a sua vida com as armaduras dele nesta noite. Queridos,
Paulo, ele selecionou 5 ministérios para que essa igreja não se perdesse. Uma igreja que estava vivendo uma unidade de fé e amor. Uma igreja que verdadeiramente estava demonstrando amor. Mas era um povo que estava saindo de uma idolatria. Era um povo que Deus chamou da sepultura para servi-lo, para adorá-lo e, para acima de tudo, desfrutar do amor de Deus. E quando eu pergunto para você qual foi o principal motivo de Deus ter criado você, o que você me responderia? Por que Deus me criou? Por que Deus te criou? O principal motivo de Deus ter te criado não foi para adorá-lo, não foi para servir, não foi para exaltar e cantar músicas para Ele. Isso faz parte. Mas o principal motivo de Deus ter nos criado é que Ele queria compartilhar do seu amor, do seu ser. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus nos criou para sermos eternos. Deus nos criou para que habitássemos eternamente na presença dEle, porém, o pecado afetou a humanidade. O pecado encontrou a trajetória humana. E esse capítulo 2 de Efésios, ele vem nos mostrar algumas coisas importantes que nós precisamos observar nessa noite. Que se nós queremos realmente andar na presença de Deus, e onde estivermos, se a presença de Deus estiver conosco, nós estamos guardados, nós precisamos entender essas coisas. Porque o primeiro Adão falhou, amém, queridos? O primeiro Adão falhou, mas o segundo não falhou. Amém. O segundo Adão, que é Cristo, cumpriu o que todos nós deveríamos ter cumprido, mas pela herança que nós recebemos, nós não fomos capazes de cumprir o propósito eterno de Deus. O primeiro Adão caiu, mas o segundo permaneceu de pé. E era preciso que ele viesse em carne, para que ele pudesse mostrar para toda a humanidade que é possível viver uma vida justa, santa diante de Deus, habitando na carne. Porque se ele viesse simplesmente como Deus e não como homem, nós não seríamos capazes de alcançar o nível da divindade. Ele se fez como nós. Ele se fez como você, para te mostrar e para me mostrar que é possível estar de pé diante de Deus. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus por isso. A degradação humana, queridos, é geral. E essa carne aqui, onde corre o sangue, não é o mal em si. Tanto é que um dia Deus vai ressuscitar esse corpo e ele será glorificado. O mal está na natureza carnal, na natureza da nossa carne, no que guerreia no nosso interior. Porque antes de Adão cair, o Adão não era carne, ele não tinha essa carne que corre sangue e ossos, que tem um coração, pulmão, rins, tem ou não? Deus criou o ser humano para ser eterno. O
Deus era que o homem vivesse eternamente na presença dele. Mas quando o pecado entrou, a natureza do pecado começou a destruir a criação de Deus. Quando o pecado entra na minha vida, quando o pecado entra na sua vida, a sua vida começa a ser destruída. Mas pela misericórdia de Deus, Ele proveu a interrupção dessa destruição. Por meio de Cristo Jesus, esse processo de destruição pode ser desfeito. Porque a Bíblia diz que foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do momento que o pecado entrou na vida do homem, ele foi destituído, foi tirado da presença de Deus. Mas Cristo veio para novamente nos ligar a Deus, para novamente nos levar a ter uma comunhão com Deus, para novamente nós podermos caminhar com Deus, para novamente nós irmos trabalhar e nós sentimos até no trabalho a presença de Deus, para que novamente nós possamos ir ao estudo, à escola, à casa da família e a presença de Deus estar conosco, para que mesmo em meio aos perigos nós percebemos que a presença de Deus está conosco para nos guardar. O homem está morto. Queridos, o homem pode até ser bom, ele pode até fazer obra social, ele pode até ajudar o pobre, dar esmola, alimentar o faminto, vestir o nu, ele pode fazer tudo isso, mas a condição de morto ainda está sobre a vida dele. E é por isso que Paulo diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque você imagina a competição que seria para alcançar a salvação. Eu dei mais cesta básica que você, eu dei mais marmitex do que você, né? Imagina se fosse pelas obras. Eu preguei mais que você, eu vim mais ao culto do que você. Mas a salvação não é por obras, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. E não há sacrifício que você faça demonstrando para Deus que não é suficiente a graça dele, que possa substituir a fé, porque é pela fé que nós somos salvos. É pela fé nessa graça divina maravilhosa, onde Deus olha para o Indalécio, olha para mim, para minha sogra, para as irmãs aqui, com um olhar de compaixão e misericórdia, e diz assim: você está morto, você não merece, mas eu te amo, e estou te tirando da morte para viver a vida que eu tenho para você. Amém. É pela graça, queridos. Não somos nós que encontramos Jesus. Nós estávamos perdidos num mundo de escuridão. Qual foi o versículo que eu li aqui? No começo? Levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre ti. A escuridão está cobrindo o mundo, os povos, como antigamente nos cobria, mas Ele nos chamou de lá da escuridão. Ele nos encontrou, Ele nos achou. Nós éramos a 100ª ovelha que estava perdida, nós éramos a dracma que estava perdida dentro de casa. Ele nos achou, Ele te achou, não foi você que achou Ele. Ele te encontrou perdido nos seus pecados e nos seus delitos. Ele te alcançou, Deus.
Ele te alcançou. Ele estendeu a mão dele para você, que foi furada lá na cruz, e falou: vem cá, saia dessa escuridão, saia dessa perdição e venha para a minha presença, e venha caminhar comigo na luz. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É um chamado ao arrependimento. Quero adiantar aqui porque o tempo já está indo, mas eu quero fazer aqui algumas observações. A primeira é sobre a depravação da humanidade, que a Bíblia diz no verso 2, diz assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos, esses dias eu estava olhando um Instagram de um amigo meu que trabalhou comigo, e ali você pode ver a depravação do homem, a degradação da humanidade. Olha o vídeo dessas festas que estão acontecendo no mundo. Olha o nível que está chegando às pessoas. O mundo está apelando de forma generalizada. E a guerra da humanidade, daquela humanidade que Deus criou para ser eterna, ela vem do mundo, ela vem do diabo e ela vem da carne. Essas são as áreas que nós vamos batalhar todos os dias, querido, porque o mundo está aí querendo nos tragar, querendo nos chamar para ele. A tentação, ela está aflorada. A nossa carne, ela todos os dias, ela quer se inclinar para fazer aquilo que é desejo dela. E o diabo, a Bíblia diz que ele está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Ele está em derredor, mas ao nosso redor está o Senhor Jesus. Ao nosso redor está Cristo Jesus. Não largue Jesus por nada, querido. Você pode estar fraco, você pode às vezes estar desanimado, você pode estar às vezes aborrecido, você pode estar tentando olhar para trás do pescoço, puxando para trás. Mas não largue Jesus por nada, querido. Você pode estar se arrastando, querido, mas em nome de Jesus, não largue do Senhor Jesus por nada, porque não vale a pena. Porque não vale a pena voltar a comer a mesma lavagem que nós comíamos antigamente, no modo figurado. Não vale a pena mais voltar para os vícios. Não vale a pena mais voltar à vida errada que a gente levava. O mundo está depravado, o diabo está usando abertamente nas redes sociais, na TV, todas as artimanhas para tirar a atenção do povo de Deus, para desviar o nosso olhar do Cristo vivo. E uma vez que nós desviamos o nosso olhar de Jesus, queridos, nós seremos atraídos e engodados pela nossa própria cobiça, a Bíblia fala. E a cobiça, uma vez consumada, ela gera a morte. Essa morte que tem dominado a humanidade. E a nossa carne, querida, é aquela guerra interior. A Bíblia diz, deixa eu ver se eu acho aqui, Gálatas 5,16. Vamos lá. A luta interna do nosso coração, querido. A força da carne querendo pecar, olha aí. Digo, porém, andai no Espírito. Quem anda no Espírito pode andar em qualquer lugar. Amém, queridos? Quem anda no Espírito pode andar em qualquer lugar que está protegido.
Eu estou dizendo andar no Espírito. Amém, queridos? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, se nós andarmos no Espírito de Deus, Ele está presente em nossas vidas, e jamais satisfaremos as vontades da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. A natureza carnal luta contra o Espírito de Deus que está na sua vida. E o Espírito luta contra a carne. E você está no meio disso daí, viu? É o Espírito te puxando de um lado e a carne te puxando para o outro lado. É o Espírito te chamando para orar e a carne te chamando para fazer outra coisa menos orar. É o Espírito te puxando para ler a Bíblia e a carne te chamando para fazer qualquer outra coisa menos ler a Bíblia. E a Bíblia diz que eles são opostos entre si. E você fica olhando de um lado e do outro a quem obedecer, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que você quer? O Espírito te chama para ler a Bíblia. Se você sentir desejo de querer ler a Bíblia, esse é o vosso querer. Então vá para o Espírito. Se a carne te chama para fazer qualquer outra coisa que vai te afastar da presença de Deus, e você sentir vontade disso, é o seu desejo, e vai te arrastar, e vai te puxar. Mas se você olhar para o Espírito e ver o que Ele está te influenciando, e o que Ele está te levando a fazer, esse desejo no seu coração pode aumentar, e aí você vai orar mais, e aí você vai mais ler a Bíblia, e aí você vai se consagrar mais a Deus. Cada um tenta puxar você para um lado, e onde você alimentar mais o seu desejo, é para esse lado que você vai. Estão entendendo isso ou não? É como um cabo de força, você está aqui no meio, a carne te puxando para um lado, e o Espírito te puxando para o outro lado. Você vai ajudar quem? Você vai ajudar a sua carne, tentando puxar para cá também, porque ali está te oferecendo mais prazer, ou você vai dar o lado para o Espírito e vai se forçar para ir para o lado do Espírito, porque ali você sabe que você vai ter mais paz, mais alegria, mais vida com Deus. É uma guerra, é uma luta. E aí diz assim: opostos em si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém, queridos? Há uma batalha pela nossa alma. E nós vamos ajudar o Espírito ou nós vamos ajudar a carne? A luta externa, querido, é o mundo, o diabo e tudo que ele está oferecendo, tudo que ele está jogando diante dos seus olhos, tudo que ele está soprando nos seus ouvidos, através de uma conversa, através de algo que você anda ouvindo, olhando, está te atraindo, está te engodando.
para você se afastar de Deus. Outra coisa, por causa disso, o homem está debaixo de uma condenação, está sujeito à ira de Deus. Eu preguei aqui, o último domingo que eu preguei, foi o último do mês passado agora, e eu preguei sobre a ira de Deus. Quando nós pecamos, queridos, nós saímos debaixo da graça e entramos debaixo da ira de Deus. E que um dia a graça, a misericórdia de Deus, ela vai cessar. Ela vai cessar e vai dar espaço à ira de Deus, que recairá sobre a humanidade que desprezou a salvação em Cristo Jesus, que blasfemou do Espírito de Deus, que blasfemou da obra de Deus. Então nós precisamos nos achegar a Deus, para que nós saiamos debaixo dessa condenação, dessa ira de Deus. A Bíblia diz em João 3:16 ao 18 assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas para a glória de Deus, querido, outra coisa que nós precisamos observar é que apesar dessa depravação da humanidade, e apesar de a humanidade que desprezou a Cristo e que não receberam a Jesus como seu Salvador, Deus providenciou a nossa redenção. Deus providenciou a nossa salvação. A Bíblia diz que nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. A Bíblia diz que nós temos que agarrar com toda a força a nossa salvação em Cristo Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus? Você realmente tem plena convicção de que você é salvo? Mas se você fizer um raio-x da sua vida agora, será que não tem coisas que podem tirar a sua certeza? Será que ainda não tem atitudes na sua vida que podem tirar a sua convicção? O Senhor está chamando a atenção da sua igreja. O Senhor está despertando a sua igreja, porque essa carta foi escrita para uma igreja que, apesar de ser uma igreja espiritual, tinha problemas. Como a Batista também é uma igreja espiritual, mas tem problemas. Tem alguém perfeito aqui? Levanta a mão, pode ir embora. Tem alguém perfeito aqui, irmão? Tem alguém perfeito aqui, sim ou não? Não. Ninguém é perfeito aqui, queridos. Todos nós somos falhos. E se as misericórdias de Deus não se renovar toda manhã na nossa vida, nós já estaremos consumidos. Mas a Bíblia diz que Ele está nos preparando. Ele está nos limpando, nos fortificando, nos fortalecendo, nos edificando, para que quando Ele voltar, estejamos preparados e não ficaremos na vergonha. Não seremos envergonhados. Em nome do Senhor Jesus. Deus nos amou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Não há nada de bom que você possa fazer para Deus te amar mais, filho. Ele já te amou, pronto e acabou. Ele já me amou, mesmo eu usando droga, bebendo, fumando cigarro. Ele já me amou daquele jeito. Ele já te amou na vida podre que você levava. Então não adianta fazer coisa bonita achando que Deus vai te amar mais por isso, não. O amor dele é grande, poderoso e incompreensível ao nosso raciocínio. O amor de Deus e a graça dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele já te amou. Ele já te amou. O amor dele é eterno, grande sobre as nossas vidas. Ele te criou para te amar. Ele te criou para viver com Ele. Ele te criou, Ele me criou para desfrutarmos do amor dele. A Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. Amor. Deus é amor. Ele é o amor.
Amém, queridos? Louvor, adoração é a consequência de vivermos o amor de Deus, de desfrutarmos do amor de Deus. Quem dava valor para mim? Eu me lembro que as pessoas falavam dentro da igreja para minha irmã, ela pode confirmar um dia aqui, e dizia para o seu irmão que tem mais jeito. Você lembra disso aí? Ela não lembra, mas a minha irmã lembra, porque ela chorava. Por quê? Porque quando as pessoas iam para a igreja, eu estava na piqueira de droga. E as pessoas falavam para minha irmã que eu não tinha mais jeito. Mas Deus já tinha me amado daquele jeito. E Ele me tirou de lá. Vem aí da escuridão, vem aí das trevas, vem. Ele tirou eu de trás das malhadas, como tirou Davi. O mais desprezado. O filho menor. Vem cá, não, Eliabe não serve. Não, os mais fortões. Não, eu quero Davi, pequenininho lá. O mais novo. É assim que Deus faz, querido. O amor de Deus é incondicional. Amém? E a Bíblia diz que por esse amor Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Amém, queridos? Nós somos ressuscitados da morte. E Ele tirou o nosso pecado. Ele tirou os seus pecados, te perdoando e me perdoando. Ele disse: Lázaro, sai da sepultura. Lázaro, sai daí da morte e vem viver a minha vida. E Ele está dizendo nesta noite: sai daí dessa sepultura e vem viver na minha presença. Sai daí de onde você está, vivendo no meio das cinzas e da morte, e venha viver na minha presença. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Amém, queridos? Deus está nos preparando para a eternidade. Deus está nos preparando para entrar naquele propósito que é eterno, que não é passageiro. Como eu disse na última pregação, que se a nossa fé se limita somente às coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós não cremos que Ele verdadeiramente ressuscita os mortos, então a nossa fé é uma fé miserável, limitada. Que um dia, quando nós partirmos desta vida para outra, aliás, não haverá vida, porque não há ressurreição. Mas eu creio que da mesma forma que pelo poder do Espírito de Deus, Deus os ressuscitou dentre os mortos, assim também ressuscitará aqueles que já morreram em Cristo Jesus. E se aqui entre nós ninguém morrer, seremos arrebatados com o Senhor para todo sempre. E lá estaremos para sempre com o nosso Senhor. E a Bíblia diz que lá não haverá choro, lá não haverá dor, não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá angústia, não haverá tristeza, não vai ter depressão, não vai ter tensão. Lá nós desfrutaremos do amor de Deus, e por isso nós o adoraremos e louvaremos para toda a eternidade. Deus seja louvado. Deus vai nos tirar da terra. Essa terra corruptível não será digna dos santos de Deus, mas ela será transformada. Tudo será transformado. E a Bíblia diz que haverá novos céus, a velha terra vai passar. Quem crê na eternidade? Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu creio na eternidade. Amém. E o meu relógio todos os dias, há muitos anos, desperta à meia-noite. Porque se ele não voltou hoje, um novo dia está começando, ele pode voltar amanhã. Amém, queridos? Há mais de 10 anos meu relógio desperta à meia-noite. E todos os dias que eu ouço ele, eu lembro de que a promessa virá. E todo olho verá a manifestação do Filho de Deus. Amém, Jesus. A glória de Deus será revelada a nós. E assim como Ele é, nós o veremos. Amém.